Fica à vontade, irmã Noelle. Deus te abençoe. Amém. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar todas as irmãs dessa congregação tão abençoada, né? Tão especial para todas nós. Então, eu saúdo todas as irmãs com a graça e a paz do Senhor. Estava ouvindo o testemunho da, da irmã Zara e pensando, né? Como nós somos, né? Em todos os sentidos, de estarmos aqui, né? Podendo falar com a liberdade sobre a nossa fé, sobre o nosso Deus, né? Como somos privilegiadas. Quantas oportunidades nós temos, né? Como tudo é mais fácil. Parece que tudo fica mais fácil quando a gente vê as dificuldades do outro, né? Quando a irmã Mari me enviou a mensagem a respeito de trazer a palavra, em seguida, eu perguntei a ela: tem alguma temática? Aí ela leva sobre missões, né? Se puder trazer algo relacionado a missões, aí já ficou a sementinha plantada, né? Para que eu conseguisse trazer algo, né? Através do Senhor Jesus, né? Da, da intercessão do Senhor, das orientações vindas por Deus, né? A gente aprende que não é nada sobre nós, tudo é sobre a vontade do Senhor. E aí eu fiquei pensando, e a palavra de hoje, ela está no livro de Juízes, os capítulos 4 e 5, que fala sobre Débora. Eu pensei num título, e o título foi O Chamado Missionário como uma resposta de fé e coragem. Todas nós temos um chamado, né? Um chamado missionário. Mas esse chamado requer que nós tenhamos fé para aceitar e coragem para vivê-lo. E coragem para vivê-lo, porque eu imagino que nenhum, nenhum de nós, nenhum dos nossos chamados se pode até se comparar com a dificuldade que a irmã Zara enfrenta, né? Nós somos bem privilegiadas. Mas todas nós temos um chamado, por mais simples que seja, e que a gente esteja sempre dando o sim, né? Dando um sim para o chamado do Senhor, seja ele qual for. Hoje em dia é tão difícil, né? Eu estava vendo mais cedo um vídeo, desses vídeos intencionais, de um rapaz que fez de mendigo, vestiu uma roupa de mendigo, ficou sentado no chão, no meio aos lixos, com a Bíblia na mão. E aí todo mundo que passava, ele perguntava: Você pode ler para mim uma passagem aqui na Bíblia? Porque eu não sei ler. Era intencional o vídeo, só para ver a reação das pessoas. Passou diversas pessoas e ele recebia ou não, ele recebia ou não. Até que duas moças iam passando e leu a palavra para ele. Tudo bem que era um vídeo intencional, um vídeo simples, mas que fala muito, né, sobre os nossos sims, né, e os nossos nãos também, quantos nãos a gente dá, né, por dificuldades, por horários, a vida da gente tão corrida, muitas vezes é difícil também dizer o sim, né, mas estamos aqui nessa tarde dando sim para o nosso chamado que o Senhor tem nos incomodado,
né? Então, como eu falei, a palavra vai estar, né, no livro de Juízes, e eu gostaria antes de fazer um contexto bíblico a respeito dessa palavra, e fala sobre Débora. Quem foi Débora? Débora foi uma mulher, né? Uma profetisa, uma juíza, uma líder em Israel, né? Durante um período em que o povo estava sofrendo uma opressão de um rei, Jabim. E a história da Débora, ela está registrada justamente nesses dois capítulos, o 4 e o 5. Depois eu convido as irmãs a estar dando uma lida e meditando sobre essa passagem da Bíblia, né? Então, Israel, ele estava sendo dominado durante 20 anos já por um exército cananeu, que era comandado por Cisera. Ele possuía 900 carros de ferro. Em resposta ao clamor do povo, Deus levantou Débora como uma juíza para trazer a libertação desse povo. Ela convocou Baruque, que foi um comandante do exército de Israel, e transmitiu a ordem de Deus para que reunissem 10.000 homens para enfrentar Cisera. Baraque concordou, mas pediu que Débora fosse com ele. E ela aceitou. Mas antes de aceitar, Débora profetizou que a vitória viria pelas mãos de uma mulher. É uma passagem muito emocionante, né? Porque está retratando a força que nós, mulheres, temos, né? Então, durante a batalha, Deus confundiu o exército de Cisera e Israel venceu. Cisera fugiu e buscou refúgio na tenda de Jael, uma mulher queneia, que o matou enquanto dormia, cumprindo a profecia de Débora. Após a vitória de Débora, Após a vitória, Débora e Baraque entoaram um cântico de louvor, que está em Juízes 5, exaltando a fidelidade do Senhor e a coragem daqueles que obedecem o seu chamado. Minhas irmãs, nesse, nessa passagem eu consigo identificar tantas qualidades de Débora que se identifica com nós, mulheres, né? Por quê? Primeiro que Débora, ela recebeu, né? Ela foi escolhida por Deus, né? Ela foi escolhida por Deus para julgar e guiar Israel. Ela era uma mulher justa, né? Ela era uma mulher justa. Uma qualidade de Débora. Ela era justa. Ela foi corajosa, porque ela chamou Baraque, né? Para lutar. Ele ainda hesitou, mas ela foi corajosa. Quando nós estamos na nossa missão, né? Na nossa missão que a gente foi nos dada a Deus, nós precisamos ser justas, né? Agir com justiça e também muitas vezes transmitir coragem para aqueles que estão ao nosso lado, né? Nos momentos de insegurança, de fraqueza. Uma outra característica de Débora, ela foi confiante, ela confiou na vitória que Deus tinha preparado, né? Que estava ali nas mãos do Senhor. Ela foi corajosa, ela confiou no Senhor. E ela celebrou também as conquistas, né? Entoando ali a adoração ao Senhor. Então, veja quantas qualidades podemos destacar em Débora, né? Débora foi uma profetisa, porque ela profetizou a vitória.
Então, minhas irmãs, em muitos momentos da nossa caminhada, se faz necessário que a gente profetize a vitória na nossa vida, né? Que a gente confie na promessa do Senhor, a promessa que o Senhor tem para nós, né? Nós sejamos justas, que a gente busque orientação, né? Para que a gente sempre haja com a justiça, seja qual for a circunstância que seja colocada diante de nós. E ela foi uma líder, né? Uma líder que não é aquela líder que dita as regras, né? Mas é aquela líder que encoraja, que traz encorajamento, que traz tranquilidade, que traz motivação, perseverança para enfrentar todas as dificuldades. Ela também foi aquela mulher de adoração, porque ela adorou na vitória, né? Ela honrou ali ao Senhor. E muitas vezes, quando a gente está passando por dificuldades, né? A gente às vezes chora no colo do Senhor, mas também esquece de adorar, de agradecer como Ele é bondoso, como Ele é grandioso nas nossas vidas. Eu confesso para as irmãs que muitas vezes eu me pego pensando, qual é a minha missão? Sabe? Eu fico me questionando. Fico até perguntando a Deus, meu Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Né? Me ensina, Senhor, a, a me esvaziar de mim mesma, né? Me esvaziar das minhas convicções e me mostra, Senhor, qual é o caminho que eu devo seguir que te agrade, qual é a minha missão. Eu faço muitas vezes esses questionamentos e em seguida eu paro e penso que a primeira missão, o primeiro chamado, né, que o Senhor teve assim para minha vida, né, é a minha família. Eu entendo que eu não mudei da minha cidade, no meu interior, para vir morar em Recife por acaso, que eu estou aqui por acaso. Eu entendo que o Senhor me colocou aqui porque Ele tem uma missão, né? E tudo está fazendo parte de um processo, né? O processo do meu sim, né? De aceitar o Senhor, de me converter ao Senhor, foi um processo. É, eu ter conhecido a congregação, né? Faz parte do meu processo, do meu desenvolvimento. Aprender com as irmãs nas lives. Confesso que eu não consigo ser tão ativa, mas sempre que eu tenho a oportunidade, que eu posso estar ouvindo, eu ouço e eu aprendo muito, 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 muito com todas vocês, com os louvores, com os testemunhos. Então, eu entendo que faz parte do meu processo de construção, né? Da minha missão. E creio que toda o que tem acontecido na minha vida vai ser para que a boa obra ela já foi feita, né? Ela já foi iniciada, ainda não foi concluída, mas eu creio que e confio, né? E profetizo assim como Débora que a vitória será alcançada no tempo certo, no tempo que não é meu, mas no tempo que é de Deus. E que, assim como Débora, né, que todas nós, irmãs, sejamos corajosas e perseverantes, né, que confie na vitória que o Senhor tem
para nossas vidas, porque nós somos, sim, mulheres de fé, mulheres de coragem. E uma tem dado força à outra, né? Eu tenho aprendido muito. Então, assim, independente da nossa missão, né? A irmã Zara, ela tem dedicado e colocado a sua vida, né, em risco por um propósito, né? Mas todas as missões, todos os propósitos que nós temos, cada uma de nós, na nossa individualidade, tem o grau de importância, porque tem alcançado vidas, tem alcançado pessoas, né? Todas nós temos a nossa contribuição. Por muitas vezes, apesar de muitas vezes a gente nem saber qual é ao certo, mas ele, ele tem um motivo, tudo tem um motivo para estarmos plantadas onde o Senhor nos colocou, né? E tudo faz parte da nossa construção, da nossa identidade como filha. E nós somos instrumentos do Senhor na vida das pessoas que estão ao nosso lado. É muito gratificante, é muito bonito de ver, né? Mas isso tudo depende apenas do nosso posicionamento, né? O Senhor nos chama, mas depende de quê? Para as coisas acontecerem? Do nosso sim, né? A gente precisa dar sim ao Senhor. Assim como Débora fez, né? Ela deu sim, ela foi corajosa, ela confiou. E muitas vezes o Senhor vai nos levantar, vai levantar nós, mulheres, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, assim como levantou Débora, porque é necessário para que a missão ela seja cumprida, ele vai levantar, ele vai nos levantar, mas a gente precisa darmos o sim para o Senhor, incentivar, né? Incentivar as irmãs para que a boa obra seja feita. E isso começa, é igual uma caminhada muito longa que a gente tem a fazer. Começa com o primeiro passo, né? Com o primeiro sim. Nenhuma missão, ela é menor. Nenhuma missão, ela é pequena. Toda ela tem a sua importância para o Senhor. E nós, quanto mulheres, é muito importante que nós venhamos a reafirmar isso, essa importância, como nós somos importantes para o Senhor. O Senhor nos notou, o Senhor nos chamou pelo nosso nome, o Senhor nos tirou de lugares que não pertencia, né? Não era bom para Deus. Então, todas nós temos histórias diferentes na nossa caminhada, né? Com Deus. Algumas com caminhos mais longos, né? Outras já cresceram no lar cristão, mas que ainda assim têm as dificuldades, né? Os desafios, porque o mundo, ele fala completamente o contrário, né? A irmã Zara pediu oração para que ela consiga alcançar o máximo de mulheres possíveis, porque ela sozinha ela não consegue, né? Então, como a irmã Mari, como a irmã Géria falou, é de uma humildade tão grande, né? Porque a gente só pensa no nosso eu. O mundo fala o quê? Que primeiro você, segundo você, terceiro você, quarto você, em quinto talvez você pensa no próximo.
O mundo ensina isso pra gente, né? Que a gente tem que se priorizar, que nós temos que ser nós mesmos a nossa prioridade. E muitas vezes essas coisas que são faladas pelo mundo se tornam de uma forma tão automática que se a gente não vigiar, a gente vai agir no automático também, né? Vai ignorar coisas, situações, pessoas que estão assim, diante dos nossos olhos. Mas a gente está tão preocupada com o nosso eu, com nossas dores, com nossos pedidos ao Senhor, que a gente esquece, né? E a irmã Zara fez completamente o contrário, né? Eu creio que a palavra já começou através do testemunho dela, né? Nos esvaziarmos de nós mesmos, das nossas necessidades e pedir pelos outros, porque ela poderia ter pedido pela vida dela, ela poderia ter pedido por tantas coisas, e ela só pede orações para que ela consiga alcançar o máximo de mulheres possíveis, porque sozinha ela não dá conta. E fala muito sobre isso que eu estou trazendo hoje, né? Sobre o nosso sim para o chamado, o nosso eis-me aqui para o Senhor, né? A gente deixar um pouquinho de lado as nossas necessidades, as nossas prioridades e priorizar o que o Senhor tem nos incomodado. E que a gente venha fazer com gratidão, com felicidade, da melhor forma, né? Seja ela qual for a nossa missão, seja no nosso trabalho, né? Seja ser paciente com um colega. Esse final de semana, o Senhor trabalhou muito isso no meu coração, esse final de semana. Inclusive, eu comentei na célula hoje. Eu estava extremamente incomodada, irritada, chateada em receber uma pessoa na minha casa que eu não queria. E aí a vontade já não era mais, já não dependia mais de mim, né? Eu pedi, recorri ao Senhor, porque tem coisa que, que é tão humana, né? A gente é tão humano que se a gente for pela nossa vontade mesmo, a gente age errado, né? Então eu pedi ao Senhor, eu digo, Senhor, é, toma, toma para ti, Senhor, essa situação, porque não me faz bem estar assim. E o Senhor foi tão generoso comigo que ele não só trabalhou no meu coração a chateação que eu estava, como ele me trouxe uma resposta linda, né? Linda, porque através dessas pessoas estarem lá na minha casa, eles conseguiram socorrer uma criança que estava com muita febre e eles só puderam fazer isso porque eles estavam na minha casa. E essa pessoa ainda olhou para mim e ainda falou: graças a Deus, que bom que eu estou aqui. Se eu não tivesse aqui, eu não teria conseguido ajudar minha neta. Na hora, a gente não entende muito bem o que está acontecendo, mas depois eu fiquei pensando: meu Deus, tu fez isso mesmo, Senhor, né? Tu me atendeste o meu pedido, tu foi tão generoso comigo, eu recebi com tão boa vontade essas pessoas que antes eu estava tão, sabe, tão cheia de mim, de certeza. Só que não era sobre minhas vontades, não era. Todo o X da questão é esse, que não era sobre o que as pessoas tinham feito comigo, ou a minha chateação, ou eu não querer ser incomodado, ou eu não querer. Não era sobre mim, era sobre o que o Senhor tinha naquele final de semana, né? E era necessário que eles estivessem ali para que eles pudessem ter socorrido aquela criança que estava doente. E a minha casa acabou sendo um ponto, né? Porque era pertinho.
de onde essa criança estava. Aí depois eu fiquei pensando, meu Deus, tu és muito generoso, né? O Senhor nos trata das nossas dores, das nossas mágoas, e ainda de quebra, né? E ainda de bônus, cumpre o que o Senhor tinha, né? Para aquela criança. Mas aí é necessário, às vezes, a gente sair de cena, né? Senhor, eu estou me esvaziando aqui de mim. Toma conta, Senhor, eis-me aqui. Faz, faz a tua vontade, Senhor. Tô deixando de lado aqui tudo que tá me incomodando. Muitas vezes não é fácil, né? Mas é um colega de trabalho que é difícil, né? Que fala coisas que nos incomoda e a gente tem que estar ali lidando com aquela pessoa. Às vezes é um parente nosso que nos fere, né? Com palavras, com acusações, pessoas, né? E se a gente não tiver pedindo ao Senhor que Ele tome a frente em nosso lugar, se a gente não se esvaziar de nós mesmas, como é que Ele vai agir? Como é que Ele vai entrar? Como é que Ele vai fazer morada? Como é que Ele vai entrar e vai ficar, né? Porque eu não quero um Deus só de visita. Eu não quero um Deus só na horinha aqui das lives, das células, de ouvir os testemunhos. Eu quero um Deus constante, que Ele faça morada em mim constantemente e que tudo que é do mundo, que é características nossas, de nós humanos falhos, né, que somos, que tudo isso que a gente vá se desprendendo, sabe? De tudo que não faz parte de Deus. E para que isso aconteça, Ele tem que fazer morada na gente. E para Ele fazer morada, a gente tem que dizer o sim. É o sim toda hora. É o sim, muitas vezes, quando a gente não quer sorrir, quando a gente quer tratar mal uma pessoa, o Espírito Santo vai dizer, epa, né? Não é que a gente é falso, vai ser agir com falsidade, mas o Senhor não vai nos permitir que a gente faça muitas atitudes que seria racionalmente ou humanamente, né? São atitudes que não condizem mais com o humano, e sim com o espiritual, né? Com o que condiz com Deus. E isso tudo vai começar a partir do nosso primeiro passo, do nosso primeiro sim. É dar o sim que o Senhor vai fazer. E a gente vai confiar igual a Débora confiou, né? A gente vai motivar, quando for necessário, motivar alguém que esteja do nosso lado, que esteja desacreditado, que esteja decepcionado, né? Outro dia um colega falou para mim, não vou mais à igreja, eu estou muito decepcionada com o meu pastor. É nessas horas que a gente motiva, que a gente encoraja, né? Porque se tudo que a gente tiver, estiver sendo baseado aqui, a palavra não mente, né? A palavra, ela é a verdade, ela é a vida. Então, se tudo que a gente fizer for baseado aqui na palavra, no que tem escrito na palavra, a gente não vai se decepcionar tanto, né? A partir do momento que a gente coloca as nossas prioridades ou as nossas confianças numa pessoa, né, num ser humano, a gente vai se decepcionar, porque o ser humano é falho. O ser humano sai da presença do Senhor, né? A gente pede e busca que ele venha e faça morada constante, mas a gente tem que estar vigilante, né? Para que a gente não saia da presença. E aí, se a gente está buscando tudo isso na palavra, vai ficando mais. Tem menos possibilidades, né, da gente se decepcionar quando a gente coloca tudo na mão de pessoas, né? A gente vai se decepcionar, porque as pessoas vão nos magoar, né?
mas que essa mágoa não venha para o coração, que a gente entregue ao Senhor, que a gente entregue ao Senhor tudo que nos fere, tudo que nos acusa, todas as palavras de negação, que a gente entregue tudo a isso ao Senhor, que Ele vai fazer, assim como fez comigo esse final de semana, e eu fiquei muito agradecida, porque eu senti que foi o Senhor falando comigo através desse colega do meu marido. Porque ele não falou pro meu marido, ele virou para mim e falou para mim. Graças a Deus que eu estava aqui na sua casa. Ele tem um filho que mora na Suíça. O filho dele está passando férias aqui em Recife e estava passando 15 dias em Porto. E ele tem duas crianças, uma de 3 e uma de 4. E acaba que levaram muito sol, né? E a criança estava com febre, mais de 39 graus de febre. A esposa dele não fala o idioma, ele estava tomando conta da outra criança e ela estava precisando de ajuda para alguém levar a criança no hospital. E se eles estivessem em Recife, tudo seria mais difícil, mas eles estavam na minha casa, que inicialmente, se fosse pela minha vontade, eu não teria recebido. Só que o Senhor sabia que eu ia receber, né? Que eu ia reclamar, mas que eu ia receber. E foi esse o tratamento que o Senhor fez para mim. Eu estava muito chateada, muito. Na sexta-feira, Mamanuele,